Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou a Aline Davi, eu sou nutricionista, mestre e doutora em Fisiologia Humana pela USP e eu sou fundadora do canal GEM, do Grupo GEM, Grupo de Estudos em Nutrição. Bom, hoje nós iremos falar um pouquinho sobre transporte de glicose. Durante o meu mestrado e doutorado, trabalhei a fundo com transportadores de glicose. Então, é um assunto que eu gosto bastante de falar. Eu não vou falar sobre todos, senão nós ficaríamos aqui durante várias horas, mas eu vou tentar resumir os principais tipos de transportadores de glicose para que a gente entenda a função desses transportadores. Vamos lá, então? Bom, então é importantíssimo a gente entender que existe captação e absorção de carboidratos. Então, seja glicose, galactose, seja frutose, eles serão absorvidos, serão captados. Mas, Aline, qual que é a diferença de captação para absorção? Quando nós falamos em intestino delgado, então o alimento passa pelo nosso trato gastrointestinal, nós teremos então a absorção desses carboidratos pelo nosso trato gastrointestinal, pelo nosso intestino. Além disso, quando nós falamos em essa entrada de glicose pelos tecidos, além do intestino, então de repente, coração, pulmão, músculo, fígado, nós falamos em captação. Quando nós falamos em rim, né, seria uma reabsorção desse carboidrato, tá? Bom, então é importante a gente conhecer que cada tecido apresenta um ou mais tipos de transportadores de glicose, sejam eles GLUT ou SGLT. Logo, logo eu explico para vocês qual que é a diferença entre o GLUT e entre o SGLT. Um outro quesito importante de se lembrar e de se saber é que além da participação dos GLUTs e SGLTs na captação ou na absorção da glicose e dos carboidratos, nós temos enzimas importantes que vão auxiliar nesse processo. Então, a glicose, vamos dizer glicose para ficar mais fácil, né, a nossa conversa. Quando a glicose entra na célula, ela precisa ser fosforilada para que ela permaneça dentro dessa célula. E para que isso aconteça, nós temos duas enzimas principais que são dependentes de cada tecido, que é a glicoquinase e a hexoquinase. Então, além da presença de um transportador de glicose, eu preciso ter a atuação de uma enzima glicoquinase ou hexoquinase para que essa captação da glicose e a permanência dessa glicose no interior da célula seja eficaz. Então, é um processo que eu estudei ao longo de vários anos entre o mestrado e doutorado, e com base na nossa pesquisa científica, nós comprovamos que não apenas a participação dos transportadores, mas a atuação das enzimas é de fundamental importância. Bom, vamos lá então. Então, tanto glicose, frutose, galactose, né? Tá um pouquinho aqui grande, deu para ver agora, né? Glicose, galactose e frutose são carboidratos que necessitam entrar nas células. Então, nossos tecidos dependem desses carboidratos para que a gente tenha uma formação eficaz, aí, por exemplo, de energia, né, de ATP, ou até mesmo o direcionamento desses carboidratos para formação aí de gordura, de glicogênio e por aí vai, né? Então, nós temos principalmente aqui a importância dessa captação desses tecidos, né? Desses carboidratos por esses tecidos. Nós sabemos que essas moléculas são polares e elas são então hidrofílicas. Lembrando que a nossa membrana plasmática é uma bicamada de fosfolipídios. Então, obviamente que essas estruturas que são mais polares não conseguiriam ultrapassar essa membrana que é formada basicamente aí de lipídio, né? Então, tornou-se necessário uma proteína de transporte que vai permitir a passagem, né, dessa glicose, dessa frutose, dessa galactose. Então, nós temos aqui GLUTs e SGLTs que são importantes para que exista essa entrada de carboidratos dentro da célula, né?
Mas em alguns momentos, dependendo do tecido, nós também podemos ter o caminho inverso. Então, por exemplo, no fígado, né, nós temos aí a formação de glicose hepática. Então, em momentos após a alimentação, existe uma captação, né, uma entrada maior, um influxo maior desse carboidrato no interior do fígado. Por um outro lado, em momentos onde existe uma restrição alimentar, períodos onde existe o jejum, né, o que acontece é a formação hepática de glicose. Então, nesse momento, nós temos a saída, o efluxo de glicose pelo fígado. Então, a gente consegue ter essa questão bidirecional, né? Ela pode entrar, a glicose pode entrar na célula, no fígado no caso, mas também pode sair. Então, tecidos como o fígado e como o rim são capazes de fazer esse processo bidirecional de entrada e de saída de glicose. Bom, então vamos lá para conversar um pouquinho sobre o GLUT, né? Glucose Transporter. Nós temos então um transporte de glicose. Descobriu-se que a glicose ia de um meio mais concentrado para um meio menos concentrado, através de uma difusão facilitada, através dessa difusão a favor de um gradiente de concentração. Então seria mais ou menos assim. Se eu tiver esse barquinho aqui no meio de um oceano e de repente eu fizer um buraco no casco desse barquinho, obviamente que a água vai entrar nesse barquinho. Então a água que está mais concentrada do lado de fora, ou seja, do oceano, irá entrar do lado de dentro, né? Seria o barquinho. Então, mais ou menos isso que acontece quando nós pensamos em GLUT. Então, percebam que aqui nós temos uma quantidade muito maior de glicose fora da célula do que no seu interior, né? E aí, consequentemente, a gente tem aí a captação, né, ou a absorção dessa glicose, né? Ela consegue passar, né, entrar nessa célula para ficar eficiente. O desenho ficou ruim aqui, isso aqui deveria estar aqui, tá? Foi um defeito aí na fabricação. Enfim, nós temos basicamente de 1 a 4 glúteos. Então, glúteo 1, glúteo 2, glúteo 3, até o glúteo 14. Cada um deles está presente em um tecido ou mais tipos de tecidos, né? Eles são importantíssimos para essa captação de glicose. Já o SGLT, né? A gente tem aqui o Sodium Dependent Glucose Transporter. O que acontece é que é um pouquinho diferente. Ele também vai captar, ele vai absorver glicose, enfim, a lactose, frutose, mas será um pouquinho diferente. Por quê? Aqui a gente sabe que essa glicose, né? Enfim, coloquei glicose, gente, mas pode ser galactose, né? É só para a gente facilitar a nossa conversa. A glicose vai do meio menos concentrada para o meio mais concentrado. Então percebam que é diferente. O transporte é ativo, indireto, contra o gradiente de concentração. Então pense que nós temos aqui o mesmo barquinho, com o mesmo furo no casco, só que agora eu tenho um bichinho lá dentro desse barquinho. Pode ser você de repente, pode ser eu. Né? A gente está dentro do barquinho e a gente quer tirar água dentro do barquinho. O que a gente vai fazer? Vai pegar um balde, talvez, e vai começar a jogar a água de dentro do barquinho para fora do barquinho. Então a gente vai gastar energia com isso para conseguir retirar essa água do barquinho, tá? Então é mais ou menos assim. Ó. Percebam que aqui nós temos uma concentração maior de glicose fora da célula do que dentro. Nesse intuito, quem vai transportar é o glúteo, certo? Só que percebam que ainda sobrou um pouco de glicose. Eu não posso perder essa glicose que é tão importante para a gente. E aí, nesse sentido, nós temos o SGLT, que faz o contrário, vai conseguir transportar do meio menos para o meio mais concentrado. O que acontece aqui, nós temos uma bomba só de potássio, né? Ou enfim, uma TPase. Nós temos o seguinte, o que acontece? Ela vai jogar o sódio para fora da célula e vai colocar o potássio para dentro. Quando ela joga o sódio para fora, isso gera um gradiente negativo de sódio intracelular e, consequentemente, o SGLT tenta repor esse sódio. Na hora que o SGLT joga o sódio para dentro, ele carrega glicose junto com ele. Então, o intuito do SGLT é transportar sódio, só que ele também transporta glicose. Então, ele coloca os dois para dentro da célula.
e aí, consequentemente, existe o transporte dessa glicose. Nós temos aí cerca de 1 a 6 tipos de SGLT, então SGLT1, SGLT2 e por aí vai, até o número 6. Bom, então nós temos aqui glicose, galactose e frutose. Elas serão consumidas pela alimentação de modo isolado, de modo, enfim, combinado, normalmente é combinado, né? E elas serão absorvidas no trato gastrointestinal. E após esse transporte, essa absorção no trato gastrointestinal, elas serão, então, enfim, liberadas na corrente sanguínea, chegarão na corrente sanguínea e, consequentemente, depois serão captadas pelos tecidos, por todos os tecidos, né? Bom, então aqui nós temos, começando, né, nossa captação, nossa absorção, na verdade, no enterócito. Aqui nós temos uma borda em escova, né, uma membrana borda em escova, e aí nós temos nessa membrana SGLT1. O que acontece aqui? Esse SGLT1 é capaz de transportar glicose ou galactose, depende da sua alimentação, tá? E além disso, nessa mesma membrana, né, nós temos aqui membrana luminal, né, borda em escova, nós temos a frutose. Então percebam que aqui, isso daqui é o seu intestino, ó, e esse quadradinho é seu enterócito. O bolo alimentar passa por aqui, então ele vai sair daqui e ele vem para cá. Então eu tenho aqui a luz intestinal onde passa o bolo alimentar, né? Então nós temos a absorção de glicose, galactose e frutose por meio desses transportadores. E aí, para que eu consiga passar esse conteúdo de carboidratos para a corrente sanguínea, o que acontece é que nós temos então a absorção final, a captação, né, o transporte final desses carboidratos por meio do GLUT2, né, que fica aqui na membrana basolateral. Então nós temos o GLUT2 que faz o transporte final para a corrente sanguínea desses carboidratos. Nós temos inclusive uma síndrome da má absorção da glicose, galactose, né, que seria, enfim, uma síndrome onde existe uma mutação genética no gene do SGLT1, que seria essa proteína, né? Então, cada proteína tem um gene que vai codificar essa proteína. Então, nessa pessoa que é uma síndrome hereditária, existe uma mutação nesse gene aqui do SGLT1. Nesse sentido, o que acontece é que existe uma absorção muito ineficiente de glicose e de galactose. Consequentemente, a pessoa tem muita flatulência, muita diarreia, gases, né, por conta de uma má absorção da glicose e da galactose. E, inclusive, essa pessoa pode ter uma diarreia muito severa associada a uma perda de peso muito significativa. Nesse sentido, nós devemos orientar, como nutricionistas, uma redução no consumo de glicose, uma redução no consumo de galactose e ofertar mais glicose, mais frutose para esse paciente. Afinal, a frutose consegue continuar sendo aí absorvida de modo eficaz. A questão é, ele não consegue absorver eficientemente glicose e galactose. Bom, o GLUT1 está presente basicamente em quase todas as células aí. Ele apresenta um baixo nível de captação de glicose pelas células. E as hemácias apresentam uma quantidade, enfim, significativa de GLUT1, né? Elas são altamente dependentes aí de glicose. O nosso cérebro também possui GLUT1 para a sua captação, assim como o rim. O rim também apresenta na sua membrana basolateral GLUT1 para essa reabsorção renal aí de glicose. Além disso, então, nós temos a captação pelo GLUT1 é de glicose e de galactose. E o GLUT1 já fica inserido na membrana plasmática para captar esses carboidratos. O GLUT3 está presente no neurônio, na placenta e nos testículos. Além disso, o GLUT3 capta, né, glicose e ele também está presente já na membrana plasmática para pronta captação da glicose por essas células. Bom, nós temos aqui a síndrome de Vivo, né, que é uma questão interessante. Então, pensem que aqui é nosso sistema nervoso central, nosso cérebro, e nós temos nessa membrana aqui um GLUT1, né,
E aí, a questão é que a síndrome de Vivo é uma questão onde existe um defeito, uma mutação genética no gene que produz, que codifica aqui a proteína GLUT1. Então, esse é o nominho do gene, é SLC2A1, onde existe um probleminha na formação, na expressão desse gene, e, consequentemente, existe uma redução na formação da proteína GLUT1, que também está inserida no nosso cérebro. O que acontece? Então, percebam que aqui é a corrente sanguínea, aqui é o cérebro. Nós temos que captar essa glicose, certo? Com uma redução desse GLUT1, consequentemente, existe menor captação de glicose. Por conta dessa falta de glicose nesse indivíduo, não existe formação e produção de energia, produção de ATP. E associado a isso, obviamente, que esses pacientes terão uma convulsão muito intensa. E, principalmente, o médico pode fazer uma prescrição de medicação, de repente um anticonvulsionante, mas essa convulsão não melhora mesmo com a medicação. E aí o médico começa a desconfiar de síndrome de Vivo, né, que é uma condição onde os anticonvulsionantes não vão auxiliar de fato para esse indivíduo, né? Nesse caso, uma dieta cetogênica é interessantíssima, porque o cérebro pode utilizar os corpos cetônicos como fonte de energia. E aí ele consegue produzir ATP. Né? Então, nesse caso, é fundamental que tenha uma conversa multidisciplinar entre o médico e o nutricionista para que consiga ajustar essa dieta e para que esse paciente tenha uma qualidade de vida muito melhor. Né? O que acontece aqui, os pais dessas crianças parecem que não têm essa síndrome, né? Parece que não é hereditária, não é uma alteração genética hereditária. Parece ser uma alteração genética, uma mutação genética mais espontânea. E, felizmente, essa síndrome parece ser mais benigna, ela é pouquíssimo estudada, mas, a princípio, ela melhoraria com os anos de vida dessa criança. Então, conforme a adolescência, ela seria uma síndrome que seria mais controlada e talvez até curável em certo ponto. Se a gente pensar em pacientes que apresentam aí diabetes mellitus, né, o que acontece é que existem em alguns momentos quadros de hiperglicemia e quadros de hipoglicemia, né? Nós sabemos que a hiperglicemia, nesse caso eu desenhei 3 bolinhas para desenhar aí uma hiperglicemia, né? Concorda que nós temos uma captação maior, né, dessa glicose chegando no cérebro. Então, aqui nós temos na membrana, né, o GLUT1 do sistema nervoso central, mas, na verdade, nós temos aqui o GLUT3 na membrana aqui do neurônio. Então, nós temos no cérebro 2 tipos de GLUTs importantes, tanto o GLUT1 quanto o GLUT3, que são importantes para essa captação dessa glicose, né? Então, aqui nós temos, por exemplo, quando eu tenho esse excesso de glicose por conta de uma hiperglicemia, existe uma passagem, uma captação maior dessa glicose pelo GLUT1, que também vai chegar, enfim, até o neurônio por meio do GLUT3, né? E existe uma lesão, a glicose tem uma característica de glicotoxicidade, o aumento de produção de espécies reativas de oxigênio, o aumento de lesão celular. Então, existe uma lesão neural em relação ao excesso de glicose no sangue, né, que irá entrar no cérebro por meio de um GLUT1 e também associado a um GLUT3. Por um outro lado, quando o paciente apresenta uma hipoglicemia, quando ele tem menos glicose passando pelo GLUT1, né, esse paciente pode ter, de repente, assim, desmaios, confusão mental, tonturas, por conta dessa falta. Ele está tão acostumado muitas vezes com uma glicemia um pouco mais alta, quando tem uma glicemia um pouco menor, não chega a quantidade necessária e, consequentemente, ele pode ter alguns tipos de alterações neurais, né, de esquecimento, enfim, de convulsão, confusão mental, por conta dessa falta de glicose, falta de produção de ATP cerebral também. Bom,
GLUT2 é meu preferido. Eu trabalhei bastante com GLUT2 ao longo do meu mestrado e doutorado, tanto em rim quanto em fígado, né? O que acontece? Então, nós temos, como a gente já viu, o GLUT2 presente aí no intestino delgado, membrana basolateral, célula beta-pancreática e também membrana renal, né, na membrana basolateral. E no fígado, né, que seria importantíssimo aí pra gente. O GLUT2 está presente na membrana plasmática e ele é capaz de transportar tudo, glicose, galactose e também a frutose, tá? O que acontece aqui no GLUT2, então, em relação ao enterócito, nós temos, então, consumo de carboidratos, né, de modo geral, como a gente já viu. Existe, então, a captação desses carboidratos pelas células intestinais. Então, nós temos a captação de glicose e galactose pelo SGLT1, de frutose pelo gluticin, que eu não coloquei aqui, né, aqui, tá aqui. E a gente tem, então, depois, no final, a captação, a absorção de glicose, galactose e frutose pelo GLUT2. Então, esse GLUT2 que vai mandar esses carboidratos para a corrente sanguínea, né? Então, ele que faz esse transporte, essa absorção dos carboidratos final, que vai jogar na corrente sanguínea e, consequentemente, depois consegue alcançar todos os tecidos, na verdade, né? Bom, então no fígado nós temos uma questão importante em relação ao GLUT2, que seria o influxo, ou seja, a entrada, e o efluxo, ou seja, saída de glicose pelo hepatócito, né, pelo fígado. Então, no momento após a alimentação, o que acontece é uma entrada, um influxo de glicose no hepatócito. Então, aumenta a captação de glicose e, associado a isso, aumenta também, dependendo da quantidade de consumo de glicose, a formação de glicogênio hepático, a formação até mesmo de gordura hepática e também de ATP. No momento pós-absortivo, no momento do jejum, existe o contrário. Existe a liberação da glicose, existe a ativação de processos metabólicos, como, por exemplo, a gliconeogênese e a glicogenólise, que estão associadas com a formação hepática de glicose, tanto para a manutenção da glicemia desse indivíduo. Então, é fundamental. Esse órgão, o fígado, é fundamental para a homeostase glicêmica. Então, no quadro de diabetes, nós temos uma condição que é um pouquinho mais grave, por quê? Nesses pacientes, além deles captarem menos glicose pelos tecidos periféricos, como o músculo e como o adiposo, além disso, existe uma formação maior de glicose pelo fígado por esses pacientes, contribuindo para o aumento da glicemia desses indivíduos. Então, além disso, o GLUT2 está presente na célula beta-pancreática. Nós temos aqui o pâncreas, né, que é uma glândula mista, que produz hormônios e também enzimas importantes. Nós sabemos que o aumento da glicose, principalmente glicose, né, na alimentação, pode estimular a secreção, a síntese e produção e secreção de insulina, né, que vai ser um hormônio anabólico e tem ação hipoglicemiante. Por um outro lado, a redução da glicemia desse indivíduo pode aumentar um outro hormônio, que é o glucagon, que é o hormônio que tem uma ação contrária à ação da insulina. É um hormônio catabólico e tem uma ação mais hiperglicemiante. Então, as células pancreáticas, a célula beta-pancreática, né, que é essa célula aqui, que tem representa uma parcela interessante do nosso pâncreas, é a produtora de insulina. Então, mais ou menos assim, nós temos uma questão de produção, de secreção, na verdade, de insulina, por meio da célula beta-pancreática, né? Então, nós temos aqui, inicialmente, o GLUT2 na célula beta-pancreática, que capta essa glicose. Por sua vez, a glicose segue a via glicolítica, forma ATP, e esse ATP é capaz de fechar esse canal aqui de potássio, que é um canal de potássio que é sensível a esse ATP. Consequentemente, em relação a esse aumento de potássio intracelular, existe uma despolarização da membrana plasmática que permite a abertura dos canais de cálcio, o cálcio entra dentro da célula e, consequentemente, existe uma ativação de algumas proteínas intracelulares que são decorrentes desse aumento de cálcio intracelular.
Por exemplo, a ativação da proteína G alfa-S, que está associada com a ativação da proteína quinase A, assim como proteína GQ, que está associada com a ativação de inositol trifosfato e proteína quinase C. Isso, tanto a pKa quanto a pKc estão associadas com aumento do influxo da entrada de cálcio intracelular e também esse inositol trifosfato é capaz de abrir os canais de cálcio do retículo endoplasmático. Então percebam que com esse aumento de cálcio nós podemos ativar uma proteína chamada calmodulina, né? E tanto a calmodulina quanto a pKa e a pKc são capazes de estimular a exoxitose, né, a liberação de grânulos que apresentam insulina. Então percebam que o principal estimulador para a secreção de insulina é a glicose, que foi captada pelo GLUT2. Além disso, no paciente que é diabético, né, pensando em outros glúteos e também em SGLT aqui. Nesse paciente que é diabético, existe uma alta quantidade de glicose, caso ele não seja tratado, né, eficientemente. Uma alta carga de glicose na corrente sanguínea e no filtrado. Então, percebam que aqui é um rim, tá? Túbulo renal proximal. Esse quadradinho aqui é uma célula e esse também é outra célula. Segmento S1 do túbulo renal proximal, segmento S2 e S3 do túbulo renal proximal. Então, o que acontece aqui é que nós temos no paciente diabético um aumento na expressão, na quantidade de SGLT e também de GLUT. Então, o paciente que é diabético, ele faz reabsorção maior de glicose. Percebam que aqui seria o conteúdo do filtrado urinário que vai virar urina, né? E aí, o que acontece? Esse paciente apresenta glicose na urina, não é verdade? Então, vocês poderiam pensar, de repente, que esse conteúdo que está aqui, que vai virar urina, ele não seria reabsorvido. Porque aqui eu tenho a luz, que vai virar lá no final, esse conteúdo que passa aqui vai virar urina, e aqui eu tenho capilares sanguíneos, certo? Eu tenho uma reabsorção. O que é isso? O conteúdo que iria sair na urina de glicose não vai sair. Ele vai voltar, ele vai continuar na corrente sanguínea. Então, isso é reabsorção. A glicose é tão importante, mas tão importante que o nosso corpo não deixa ela sair tão facilmente assim. Então, naquele momento que a glicose iria ser liberada na urina, ela vai ser reabsorvida, tá? Bom, mas paciente diabético sai na urina, sai a glicose na urina. Isso quer dizer que ele não reabsorve a glicose? Muito pelo contrário. Ele aumenta a reabsorção renal de glicose, aumenta a expressão de GLUT e de SGLT renal para conseguir reabsorver mais essa glicose. Só que ele tem mas tanta glicose que boa parte vai sair na urina também. Então, o paciente diabético reabsorve bastante, só que ele também elimina bastante glicose, tá? Bom, o que acontece com esse aumento na reabsorção de glicose é que existem aqui células mesangiais glomerulares que apresentam GLUT1 na sua membrana. E esse excesso de glicose aumenta a captação por essas células mesangiais, aumentando o conteúdo de glicose intracelular, que vai iniciar um processo de glomerulosclerose. E aí, consequentemente a isso, nós temos a formação a longo prazo, caso seja contínua essa glicose aumentada, né, elevada, uma formação até de alterações renais que podem levar aí a problemas renais significativos e até a perda de função renal. Bom, em relação ao GLUT4, né, nós temos aqui um GLUT que é dependente de insulina. Então, nesse aspecto, nós temos algumas alterações importantes, né? O GLUT4 está presente no tecido adiposo, tecido muscular, tanto esquelético quanto cardíaco, e também no cérebro já foi encontrado GLUT4, tá? GLUT4, aqui nós temos uma particularidade, ele não está inserido diretamente na membrana plasmática. Ele fica associado ao citoplasma. Já vou explicar para vocês como que isso de fato acontece. Bom, então como que acontece? Nós temos aqui o GLUT4, né?
E nós temos então membrana plasmática, insulina vai se ligar no receptor específico de insulina, que consequentemente vai gerar um sinal intracelular, que é a via conhecida como ativação da ERS1, associado a uma cascata de ativações que são conhecidas aí no caso como a via da P3 quinase AKT. Então, no final dessa via da estimulação da insulina, nós temos a AKT que foi formada, e essa AKT é capaz de translocar o GLUT4 que estava aqui no citosol para a membrana plasmática. Quando o GLUT4 transloca, a gente tem a captação de glicose por esse tecido, né? Então, além disso, nós temos outras vias adicionais, como a via do CBL-CAP, né, que também estão associadas com a translocação de GLUT4 para a membrana plasmática. Então, tecidos que apresentam GLUT4, existe essa ativação que é fundamental. Além disso, o exercício físico é capaz de fazer a translocação de GLUT4, afinal, o exercício na contração muscular existe uma utilização do ATP, uma quebra do ATP, aumentando a quantidade de ADP, que consequentemente estimula uma via, né, uma ativação enzimática aí da AMPK, que está associada com a ativação da AKT. E essa AKT, por sua vez, estimula aí a translocação de GLUT4, tá? Para a célula, né? Então, estimulando a captação de glicose. Bom, além disso, no paciente que é diabético, que está descompensado, então, nós temos aqui dois tipos, né? Paciente tipo 1, tipo 2, mas de modo geral, nós não teremos aí uma captação eficientemente de glicose, seja por falta de insulina ou seja por uma resistência à ação dessa insulina, né? Que seria, a resistência seria nada mais do que uma alteração nessa via metabólica, nessa via intracelular, que consequentemente prejudica a translocação de GLUT4 para a membrana plasmática. E nesse processo, se não tem captação de glicose, né, esse indivíduo poderá ter mais fraqueza muscular, pensando em tecido muscular, e também pensando em adiposo, um aumento da lipólise, menor captação de glicose por esse tecido, pelo adiposo, e aumento da lipólise por esse indivíduo, promovendo, nesse caso, um emagrecimento e uma perda de massa muscular. Em caso de pacientes que são obesos, né, pode existir também um aumento da formação de citocinas pró-inflamatórias pelo próprio adiposo, e isso está associado com uma via, né, de ativação desse receptor de insulina um pouco errado, né? Então, nós temos uma ativação primordial em resíduos de tirosina, que seria uma ativação eficaz. Por um outro lado, quando existe um aumento da gordura corporal, existe um aumento da inflamação associada a isso, que acaba fosforilando esse receptor em resíduos de serina ou de treorina, prejudicando toda a via de sinalização de translocação de GLUT4. O GLUT5 ele transporta a frutose, ele já está presente na membrana plasmática, e ele é capaz aqui de de estar presente, na verdade, né, no intestino delgado, ou até mesmo nos testículos, no fígado e também no rim, né? Então ele faz esse transporte específico aí de frutose. Bom, espero que vocês tenham gostado da nossa aula e logo nós teremos mais uma outra aula com temas que vocês pediram pra gente. Se você gostou, clique aqui no nosso vídeo para gostar, o joinha que você gostou, e compartilhe o nosso vídeo também. Muito obrigada e até a próxima.